Graça e paz, irmãos, graça e paz, Júlio, Rodrigo, Cláudio, Alves, graça e paz, irmãos que estão nos acompanhando aí do Facebook ou também pelo Instagram. Nós estamos aqui dando as últimas afinadas para a nossa transmissão ao vivo. E enquanto a gente vai se organizando aqui, em nome de Jesus, eu quero pedir aos irmãos que nos ajudem compartilhando essa transmissão. Amém? Compartilhe aí na sua linha do tempo, compartilhe com os seus contatos de WhatsApp, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas serão alcançadas em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, André e Amanda, que também estão nos acompanhando pelo Facebook. Então eu quero pedir aí, a você que está nos acompanhando para nos ajudar. Compartilhe aí no grupo da igreja, no seu contato de WhatsApp, na sua linha do tempo do Facebook, para que mais pessoas sejam alcançadas com essa transmissão, em nome de Jesus. Amém? Nós já vamos começar o nosso culto de louvor, de adoração ao Senhor. Nós gostaríamos de estar lá na igreja, mas por motivo aí de força maior isso não nos é possível. Então, enquanto isso, a gente vai aí em nome de Jesus, utilizando das ferramentas que tem as redes sociais. Eu peço a você que está nos acompanhando aí pelo Instagram, pelo Facebook, que continue conosco até o final dessa transmissão. Eu estou dando aqui apenas alguns poucos minutos, até com que mais irmãos estejam juntos aí, para que nós possamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Hoje foi um dia de jejum, hoje foi um dia de oração pela nossa pátria, pela nossa nação, e mais do que nunca nós precisamos orar para que o Senhor saia esta nação. Amém? Deus sara esta nação com seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara esta nação com seu poder, com o óleo da sua unção. Se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramou da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramou da sua unção, liberando do seu poder. Deus sara, Deus sara esta nação com seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara, Deus sara esta nação com seu poder, com o óleo da sua unção. Glória a Deus, amém, meu irmão? Cantei essa canção profética da comunidade de Nilópolis no início dos anos 2000. Gravaram essa canção que encaixa como uma luva para os nossos dias atuais, Graça e paz, Juninho, já estou vendo alguns irmãos online aí junto com a gente, irmã Joaquina, o Hélio, mais a Lucimar, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, às vezes a gente não cita todos os nomes porque não aparece aqui para mim todos os nomes, amém? Se você colocar um comentário, aí aparece para mim, senão os nomes ficam alternando ali, nem sempre aparece para a gente todo mundo. Eu estou vendo o Rian, o Hélio, mais a Lucimar, a Joaquina, o Juninho, da Ruth, no Instagram também, pelo meu Instagram, alguns irmãos, a Camila,
algumas outras pessoas também estão nos acompanhando. A irmã Maria da Conceição, graça e paz, minha irmã, em nome de Jesus. Nós já vamos começar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração aqui neste lugar. E eu quero pedir a você agora que a gente vai começar, para separar esse tempo aí na sua casa, com a sua família, amém? Para que juntos nós possamos celebrar ao nosso Deus. Este seria um tempo onde você deveria estar lá na igreja, mas nós estamos impossibilitados de poder fazer isso. Oramos a Deus para que toda esta crise que estamos enfrentando passe o mais rápido possível e assim a gente possa mais uma vez estar juntos ali na igreja em nome de Jesus, amém? E enquanto isso eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, compartilhe na sua linha do tempo, compartilhe com seus contatos de WhatsApp. Quanto mais você compartilhar esse vídeo que nós vamos fazer aqui, mais pessoas serão alcançadas, né, pelo poder da palavra de Deus, mais pessoas poderão louvar ao Senhor. Então me ajude compartilhando. Você aí da sua casa pode participar deste culto, pode participar deste momento, compartilhando aí. Tem um botãozinho aqui embaixo, aqui, ó, escrito compartilhar. É só você clicar nele, clicar lá, depois no quadrinho que vai aparecer, e aí os seus amigos também poderão acompanhar essa transmissão em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos dar início então ao nosso culto. Separe esse momento aí na sua casa, para você, para sua família, celebrar o Senhor. Eu peço a você, né, por favor, desligue a sua televisão, para que a gente possa ter temor e tremor diante da presença de Deus nesse momento, amém? Deus vai estar aqui na minha casa, me abençoando para trazer uma palavra a você, e vai estar aí também na sua casa te tocando, agindo com poder e graça sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Deus, nós queremos entregar as nossas vidas nas suas mãos nessa noite, queremos, ó Pai, colocar a nossa vida diante do teu altar. Deus, o nosso sentimento é de falta da igreja, o nosso sentimento é de falta da coletividade que praticamos junto com os irmãos. Oramos ao Senhor, Deus, desde essa primeira oração, para que este tempo passe, para que esse vírus cesse, para que a tua igreja seja liberada, para poder estar louvando e bendizendo o nome do Senhor na sua casa, Pai. Eu quero apresentar ao Senhor as nossas vidas, para entregarmos ao Senhor o nosso louvor, para dedicarmos ao Senhor a nossa oração, a nossa adoração, que a nossa canção venha chegar até o teu trono como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Deus. Oramos também para que o Senhor fale conosco através da tua palavra e que tudo, ó Pai, que acontecia aqui neste tempo, neste momento, seja para a honra, seja para a glória do teu santo e glorioso nome, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Vamos declarar nessa noite, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Cante comigo aí da sua casa. São os hinos que você conhece. Nós não temos cantado hinos difíceis, justamente por causa disso. Não adianta eu trazer um hino novo e apenas me apresentar para você, porque essa não é a intenção dessa live. A intenção dessa live é que você adore, é que você receba a palavra do Senhor. Então cante comigo aí na sua casa em nome de Jesus, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para ele são todas
Abacuque disse no capítulo 3, a partir do versículo 17, ainda que a figueira não floresça, produto da oliveira minta, no curral não haja gado, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. Nós precisamos render a Ele a honra, a glória, o louvor, independente do momento que nós estejamos vivendo, em nome de Jesus. Amém? Celebremos ao Senhor, porque Ele é digno de honra
Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda adoração. Amém? O Salmo 100 diz isso. Vamos cantar isso? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna é sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém, meu irmão? A palavra do Senhor nos diz no Salmo 84 que o pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho. Nós encontramos os altares de Deus, amém? Um momento, meu irmão, um minuto na presença do Senhor vale mais do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Aproveite esse tempo que você tem, aproveite esse minuto que você tem, aproveite esse momento para desfrutar da presença do Senhor sobre a sua vida, amém? desespera.
do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Eu quero viver este minuto por toda a minha vida, Jesus. Eu quero viver este minuto por toda a minha vida, Jesus. Diga isso. Eu quero viver este minuto por toda a minha vida, Jesus. Tudo eu daria, não me importaria o que tenha que passar, o que tenha que esperar. Eu tenho fome de ti, da sua presença, da sua fragrância, do seu poder. Eu tenho fome de ti, que desespera por sua glória, Senhor Jesus. Nós temos fome de ti, nós temos sede da sua presença aqui, Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Amém, meu irmão. Como o culto hoje é na sua casa, vamos fazer dessa canção a nossa oração em nome de Jesus, amém? Eu sei que o Senhor já está aí, mas convida Ele mais uma vez. Diga: entra na minha casa, Senhor, entra na minha família, entra no meu casamento, entra na vida dos meus filhos, aleluia. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti.
Deus, nós oramos para que o Senhor receba o nosso louvor. Oramos, ó Pai, para que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite. Para que a nossa canção, Deus, tenha ultrapassado, Deus, o teto das nossas casas e tenha chegado até o Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos, ó Deus, para que seja o Senhor recebedor da nossa adoração, Pai, aqui neste lugar. Deus, em nome de Jesus, que os irmãos, cada um na sua casa, que cantaram ao Senhor, que adoraram o Teu santo nome, possam, ó Deus, ter a sua adoração recebida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Converta aí. Se tivesse lá na igreja, você ia dizer aleluia, amém. Você ia bater palmas, né? Converta isso em joinhas, em comentários, né? Diga aí amém. Eu não vou arriscar ler todos os comentários aqui, porque certamente deixarei algum para trás. Já são muitos os comentários dos irmãos, graças a Deus. Então converta isso aí durante o louvor, durante a mensagem. Diga um amém nos comentários, dê um joinha, né? Imagino eu que vai e pode surtir o mesmo efeito em nome de Jesus. Amém? Nós vamos passar agora a palavra do Senhor, como eu sempre tenho feito com os irmãos aqui no decorrer dessas transmissões. No final, depois da mensagem, eu quero dar alguns avisos importantes aos irmãos em nome de Jesus. Amém? Nesse momentinho aí, queria te dar alguns segundos para que você pegasse a sua Bíblia, né, a palavra de Deus, né, que nós vamos ministrar aqui nessa noite. Pegue a sua Bíblia aí na sua casa, onde você está. Talvez ela está lá no estante, está guardada, está na cabeceira da cama. Busca ela lá. Nós vamos ler 3 blocos de texto dentro da palavra do Senhor. Amém? Então é importante que você leia junto comigo, que você abra junto comigo. Tenho certeza que Deus colocou algo no meu coração para trazer ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto você pega aí a sua Bíblia, enquanto você também se prepara, eu quero pedir a você mais uma vez que nos ajude compartilhando aí na sua linha do tempo, compartilhando nos seus grupos de WhatsApp essa transmissão ao vivo, para que outras pessoas também nos acompanhem. Tem poucas pessoas nos acompanhando nesse momento, né? Se tivéssemos lá na igreja, talvez teríamos um pouco mais de pessoas. Ao longo da semana, as nossas transmissões alcançam mais pessoas do que com a gente na igreja, né? No domingo isso não é uma verdade. Várias vezes a gente tem menos pessoas online aqui assistindo do que teria se estivesse lá na igreja. Então me ajude compartilhando, né? Compartilhe aí esse vídeo na sua linha do tempo, para que nós possamos aí alcançar o maior número de pessoas. É a palavra de Deus que vai ser pregada, que vai ser ministrada. E mais uma vez eu te peço reverência, temor e tremor diante desta palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Você está feliz com o Senhor? Abra sua Bíblia aí comigo, né? Em Hebreus, carta aos Hebreus. Nós vamos estar lendo o capítulo de número 10, o versículo de número 19 até o versículo de número 25. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 até o versículo de número 25. Depois desse texto, um pouco mais adiante, nós vamos ler ainda mais 2 blocos de texto dentro de Hebreus. Então eu quero pedir a você que permaneça com a sua Bíblia aí perto de você, né? Você está segurando o celular, mas que você deixe a sua Bíblia aí perto de você, para a gente poder acompanhar aí mais a leitura desses textos em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Hebreus, capítulo de número 10, eu vou estar lendo do versículo de número 19 até o versículo de número 25. E o texto diz assim: se você está impossibilitado de ter nas suas mãos uma Bíblia, preste atenção na leitura. Eu vou estar lendo aqui, uma versão chamada King James. Na minha opinião, é na atualidade, uma das melhores versões que nós temos da Bíblia. Ela é uma tradução do grego para o inglês, né? O inglês da Inglaterra.
a pedido do rei Tiago no século XVI, né? É uma versão que foi traduzida especialmente para que a igreja tivesse o que estudar naquela época, né? Então, nós vamos usar dessa versão aqui. As palavras talvez sejam um pouco diferentes daquela que você tem na sua casa, mas com certeza você vai ver que quer dizer a mesma coisa, e na King James pode nos dar um esclarecimento um pouquinho melhor do que a João Ferreira de Almeida. Amém? O texto diz assim, Hebreus capítulo de número 10, do 19 até o versículo de número 25, diz assim: Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Temos, portanto, um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22. Desta forma, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de toda uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar, mantendo inabalável a confiança da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Mas, consideremo-nos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Versículo de número 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, seguindo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor está próximo. Amém? Deus, esta é a tua santa, gloriosa e poderosa palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações aqui nessa noite. E eu oro para que por intermédio dela seja de fato teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Santifica o teu nome nesta mensagem, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Hoje eu separei aqui uma palavra que geralmente a gente pregaria num culto de domingo à noite, né? A gente tenta, irmãos, fazer com que as coisas aconteçam de forma naturais, né? Com que você receba a mesma palavra que você receberia ao estar lá na igreja. É por este motivo que nós deixamos para ler aqui os comentários, as curtidas, apenas no final da transmissão. Porque a nossa intenção é passar para você como se você estivesse mesmo no culto ao Senhor. Então isso não muda no conteúdo ou no teor da palavra que vai ser pregada, que vai ser ministrada. Então hoje eu separei aqui um assunto, né, eu estudei um pouco a respeito de um assunto que Deus tem colocado no meu coração para esses dias, e trouxe aqui um tema de uma mensagem aos irmãos com o título Culto, Igreja e Congregação, né? Algumas coisinhas que nós precisamos aprender sobre culto, igreja e congregação. Ao longo desses dias eu já tenho trabalhado aqui com os irmãos, nas demais transmissões, um pouco também a respeito desse assunto, até para tentar frisar para a gente, firmar no nosso coração, a necessidade que nós temos de adentrarmos a presença do Senhor com o nosso culto, com a nossa adoração. Principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo, onde isso nos tem sido tirado, onde isso foi nos omitido por força de decreto, por força de consciência, né? Talvez alguns radicalistas poderiam pensar assim: ah não, pastor, vamos abrir a igreja, vamos fazer culto, não estamos nem aí para esse decreto. E eu até falo para você que seria a favor da gente poder fazer isso.
O que pesa para a gente também não é só a força de um decreto, é também o peso de consciência de eu fazer com que você saia de sua casa, se dirija até a igreja, e nesse percurso, não lá na igreja, porque na igreja seria o lugar talvez menos propício para que você fosse contaminado com coronavírus. Mas no caminho, quando você encontra um amigo, quando você para conversar com alguém, quando você dá carona para alguém dentro do carro, no caminho para a igreja talvez eu poderia expor você a uma situação de ser contaminado por esse vírus, e não é o que a gente quer para esse momento. Nós estamos sendo impedidos aí de estarmos na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E mais do que nunca a gente precisa lembrar e trazer à nossa mente justamente esse assunto, para que nós não venhamos ficar sem cultos, né? Futuramente, quando tivermos a oportunidade de mais uma vez estar juntos, né? Então hoje eu quero falar para os irmãos sobre culto, igreja e congregação. Nós precisamos identificar o culto, o nosso culto, a nossa adoração a Deus, em pelo menos dois aspectos. Quando eu falo a nível de culto, de adoração, de igreja, né? Quando eu uso essas palavrinhas, culto, igreja, congregação, eu preciso pensar nessas palavrinhas pelo menos em dois aspectos. Existem vários aspectos a respeito dessas três palavrinhas, né? Nós já falamos muito sobre igreja aqui há alguns dias atrás. Quando eu falo sobre essa palavrinha, eu tenho que lembrar dela em pelo menos dois aspectos. Eu preciso lembrar dela, primeiro, no aspecto individual. O meu culto, ele começa primeiro no individual. Ele acontece primeiro comigo, né? O meu culto que nunca termina. O meu culto que teve um início quando eu aceitei o Senhor como Salvador da minha vida e nunca mais terá fim. A minha vida como um culto individual. A minha vida que cumpre o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos meus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é? Que seria mesmo, de fato, esse culto individual. O fato de eu viver na presença do Senhor, da minha vida ser um instrumento de louvor e adoração ao nome de Deus, da forma como eu falo, como eu procedo, das minhas atitudes diárias, todas elas serem consideradas um culto individual a Deus. Você já aprendeu este princípio aí na sua casa? De que a sua vida, ela precisa ser um culto individual ao Senhor? Que você não presta culto a Deus apenas aos domingos, às 19 horas, às terças e às quintas-feiras, às 19h30. A sua vida, ela precisa ser uma vida de plena adoração. As suas atitudes, os seus gestos, as suas ações, eles precisam ser a expressão máxima da palavra de Deus. Nós muitas vezes não pregamos com a Bíblia, mas pregamos com o nosso testemunho, pregamos com a nossa vida, pregamos com o nosso exemplo, porque a nossa vida cotidiana nada mais é do que um culto individual ao Senhor. Esse culto que precisa acontecer, esse culto que jamais termina, esse culto que não é litúrgico, que não começa num horário e termina em outro horário. Esse culto que não é semanal, esse culto que é constante, que é diário. A sua vida precisa ser, você como igreja, precisa prestar a Deus um culto diário. Você enquanto congregação, em família, precisa prestar a Deus o seu culto diário. O segundo aspecto dessa palavrinha é o coletivo. Quando eu uso as palavrinhas culto, igreja e congregação, eu preciso pensar também naquilo que é coletivo, naquilo que envolve mais pessoas, num tipo de adoração que eu preciso prestar a Deus, não sozinho na minha casa, como muitos de nós estamos vivendo nesses últimos dias. Num culto que eu preciso prestar diante do Senhor em congregação, com a congregação. Esse culto que é bíblico, que faz jus às justificações do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 16, dizendo que a igreja, quando se reunisse no primeiro dia da semana, separasse a ajuda para a oferta missionária, né? Ou auxílio aos pobres.
a igreja que se reúne desde quando Jesus foi assunto aos céus. Pregadores pós-modernos que acreditam que as pessoas não precisam mais de igreja estão equivocados, porque de Gênesis a Apocalipse, o Senhor sempre congregou o seu povo de forma coletiva, e é impossível achar na Bíblia qualquer alusão ou texto bíblico, mesmo que forçado, que vá contra a reunião em congregação, demonstrando para nós que é impossível ser cristão sem adorarmos a Deus coletivamente. No Antigo Testamento, desde a instituição da lei do Senhor, é uma ordenança bíblica que Israel, mesmo sendo o povo eleito, escolhido e santo do Senhor, congregasse de forma coletiva pelo menos uma vez por semana, no sábado, né? Com famílias e vizinhos. Inclusive o texto faz questão de mencionar na Páscoa, por exemplo, que aquele que tem uma família pequena, que congregasse com outras famílias e assim pudessem ter um número maior de pessoas. Famílias que eram muito grandes, juntava ali o pai, a mãe, os filhos, os netos, os bisnetos, os tios, os sobrinhos, os primos, e faziam uma grande festa. A congregação durante o povo de Israel, que acontecia uma vez por semana e várias vezes no decorrer do ano, não era apenas a família local, papai, a mamãe e o filhinho, não. Eram pai, mãe, irmãos, tios, primos, era a família completa. Em alguns dados momentos haviam festas onde deveriam se congregar a tribo toda, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Manassés, a tribo toda se ajuntava numa congregação. E durante pelo menos 4 festas anuais, esse povo precisava congregar enquanto nação. Isso mesmo, enquanto povo, não apenas enquanto sociedade local ou família, mas se congregavam enquanto nação para servir e adorar ao Senhor de forma coletiva. Quando chegamos no período do Novo Testamento, na Era da Graça, isso não é abolido da prática que o povo de Deus deveria continuar fazendo. É para isso que surge a igreja. É aí que vem a igreja. Independente do seu tamanho. Se ela tem 10, se ela tem 3, se ela tem 15, se ela tem 200, se ela tem 2.000, se ela tem 30.000 pessoas, a igreja é uma prática de congregação instituída por Deus, praticada pelos discípulos, ensinada pelos apóstolos e que vem se desenrolando ao longo desses 2.000 anos pós-Cristo, né, como a identidade de Deus na terra. Então eu preciso pensar no culto, na igreja, na congregação, também de forma coletiva. E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, sobre esta forma coletiva de se cultuar ao Senhor. Como eu disse a você no começo dessa mensagem, nós vamos abrir ainda aí pelo menos mais 2 textos bíblicos. Eu quero convidar você a abrir comigo em Hebreus. Todos os 2 textos serão em Hebreus. Por quê? Eu peguei dentro da carta de Hebreus todos os assuntos relacionados à congregação, ao culto coletivo. Hebreus fala sobre o culto coletivo, não apenas nesse texto que nós acabamos de ler, mas ele usa também ainda pelo menos mais 2 referências. Eu peguei essas 2 referências para a gente poder estar falando sobre esse culto coletivo aqui nessa noite. Aí antes da gente passar para o expositivo do texto que nós lemos, eu quero que você leia comigo esses outros 2 blocos de textos. Por quê? Para te dar uma compreensão melhor daquilo que a gente ainda vai falar. Aí você vai conseguir interligar os pontos daquilo que estamos querendo dizer. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler do versículo de número 7 até o versículo de número 14. Hebreus 3, do 7 ao 14. Amém? Se você está impossibilitado de ter a sua Bíblia, preste atenção no texto. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando,
e não reconheceram o meu caminho. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Presta atenção no versículo de número 12. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que a realidade nos apeguemos até o fim, a fé que nele depositamos desde o início. Olha o versículo de número 12. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Esse texto aqui relacionado a Hebreus 10, 25, que nós lemos, é um texto, uma exortação do apóstolo Paulo num momento difícil da igreja. Vários falsos profetas haviam se levantado. Eu citei o apóstolo Paulo aqui, perdão, viu, irmãos? Não é Paulo que é o escritor de Hebreus, não, né? Vamos desconsiderar essa fala aí. O escritor de Hebreus aqui, ele vive um momento muito complicado da história da igreja, onde vários falsos profetas haviam surgido e se levantado, e aí era necessário com que a igreja recebesse algumas orientações. E vários irmãos, dando ouvidos a falsas doutrinas que se levantavam, estavam parando de ir na igreja. E parando de ir na igreja, é uma preocupação nossa também, o nosso coração esfria. E rapidamente a gente começa a comungar e a compartilhar de alguns pecados que, dantes no passado, não comungávamos. E aí o apóstolo, o escritor do livro aos Hebreus, cita esse texto falando, cuidado, para que nenhum de vós se afaste. A palavrinha afastar-se que aparece aqui no grego é literalmente apostasia. O que é uma apostasia? Apostasia é quando a pessoa nega os valores bíblicos e se afasta por não acreditar na Bíblia dos caminhos do Senhor. E a apostasia também é quando a pessoa dá olhos e ouvidos ao pecado, e mesmo sabendo que a Bíblia é a verdade e fala a verdade, ela escolhe os prazeres deste mundo, deixando de lado o servir a Deus. Olha que questão, meu irmão, interessante. O conselho do escritor ao livro de Hebreus é para que nós venhamos tomar cuidado para que isso não aconteça com a gente, Então, cuidado para que você não se afaste. Aí vem o segundo texto, relacionado a Hebreus 3,12, que está em Hebreus capítulo 6, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo de número 8, que é relacionado também a esse, inclusive nós estudamos ele há pouco tempo no culto de estudo bíblico, lá na igreja, que diz assim, Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 8. Ora, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo e provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas apostataram da fé, sim, é impossível que os tais sejam reconduzidos ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmo estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele, porquanto a terra que absorve a chuva, que cai de tempo em tempo e dá a colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, e o seu fim é ser lançada no fogo. Ou seja, o escritor aos Hebreus aqui está fazendo um alerta, primeiro no versículo 12 do capítulo 3, para que nós venhamos tomar cuidado com a apostasia, para que nós não venhamos nos desviar, nos afastar do culto coletivo,
da adoração a Deus, das práticas bíblicas, da vida cristã. Por quê? Se afastarmos, o texto que nós lemos aqui diz, em qualquer versão que você tiver nas suas mãos, diz que é impossível que essa pessoa retorne mais uma vez para os caminhos do Senhor, né? Eu sei que gerou muita dúvida aí no seu coração. Só não gerou dúvida no coração de quem frequenta os cultos de estudo bíblico, onde nós esclarecemos o que de fato é isso. Mas serve de alerta. Os pormenores pode me perguntar depois desta mensagem que eu te respondo. Mas nos serve de alerta. Porque esse texto está dizendo que se eu não tomar cuidado e me desviar, vai ser impossível depois que eu retorne. Está vendo a necessidade de eu cuidar desse negocinho chamado culto, igreja e congregação? Sabe por que eu preciso olhar para isso com um olhar mais clínico e mais responsável? Porque se eu perder o dom de Deus no tempo que se chama hoje, como disse Hebreus 3, se eu perder a oportunidade do sangue de Jesus no tempo que se chama hoje, posteriormente vai ficar difícil praticar culto, igreja e congregação. Agora você vai entender por que esses textos estão relacionados à medida que a gente for fazendo um expositivo do texto que nós lemos aqui. Então, voltando ao nosso assunto de Hebreus, capítulo de número 10, do versículo de número 19 em diante, que nós já lemos, vamos ler os versículos de número 19 e 20, que diz assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos por mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Os versículos 19 e 20 nos ensinam que o culto coletivo foi proporcionado por Cristo. Nós já lemos o texto e você já deve ter identificado que esse bloco de texto do capítulo 10 que nós lemos, do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, é um bloco de texto relacionado à adoração coletiva, à igreja. Aqui nós não estamos falando daquilo que é individual. Aqui nós estamos falando sobre aquilo que é coletivo, daquilo que serve para quando nós nos ajuntamos. E esse ajuntamento enquanto igreja, ele é maravilhoso, porque ele foi proporcionado por Cristo, por Jesus. Tanto que a igreja é o corpo de Cristo, mencionado aí por todo o Novo Testamento. Isso foi proporcionado pelo sangue de Jesus. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós não poderíamos adentrar ao Santo dos Santos, a presença de Deus, a glória de Deus dentro da igreja. Nós não poderíamos adorar ao Senhor de forma coletiva como adoramos, se não fosse, meu irmão, o fato de Jesus ter proporcionado isso para a gente lá na cruz do Calvário. O fato de Jesus ter morrido na cruz nos dá a liberdade, porque lá na hora da crucificação, você lembra do texto que a gente menciona durante toda vez que a gente ministra ceia? O véu do templo se rasgou de alto a baixo e nos deu livre acesso à presença de Deus. Na igreja, no culto coletivo, nós temos livre acesso à presença do Senhor. Talvez você pense assim: ah, pastor, mas Jesus disse que estaria dentro do meu quarto quando eu entrasse, fechasse a porta e orasse. Sim. Ah, pastor, Jesus está aí no meu coração, onde eu estou reunido em mais de dois, ali ele está. Sim, mas existe uma glória, tanto que Hebreus chamou de santo lugar, de santo dos santos, quando nós nos reunimos de forma coletiva, para que a adoração a Deus aconteça, para que a palavra, há uma glória, há uma bênção, há algo direcional de Deus sobre a vida da igreja. E isso não é apenas do Novo Testamento, isso faz parte do Antigo Testamento. Não é? Lembra de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 15? O texto diz lá, o Senhor falando na inauguração do templo de Salomão: eis que os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Não aquele lugar fisicamente falando apenas, mas todas as vezes que Israel se congregasse para estar naquele lugar, Deus estaria ali.
Meu irmão, quando a igreja se reúne para estudar a palavra de Deus, quando a igreja se reúne para cantar, há um poder sobrenatural que envolve a vida da igreja naquele momento, fazendo dela transbordante da unção do Espírito Santo de Deus. A ação do Espírito Santo, ela pode te visitar na sua casa, ela pode te visitar no seu culto individual, sim, mas ela é muito mais forte, ela é muito mais presente, ela é muito mais sincera, ela é muito mais real quando nós falamos a nível de igreja local. Entende isso, meu irmão? Há um poder, há uma glória sobrenatural, há algo de Deus sobre nossas vidas que muitas vezes nós não entendemos, que muitas vezes nós não compreendemos, que muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. Está vendo? Porque muitas vezes a gente prega aqui, a gente fala da falta que faz a igreja cultuar e celebrar ao Senhor durante esse período que nós estamos vivendo. Está vendo por que, meu irmão? O nosso coração anseia pela saudade de cultuarmos e celebrarmos ao Senhor por causa de tudo isso, meu irmão. Porque nos faz falta, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos direciona, não é? A nossa transmissão pelo Instagram acabou, quer dizer que já deu 1 hora, mas daqui a pouco ele vai arrumar para a gente e a gente vai estar de volta no Instagram de novo, amém? Enquanto isso, vamos lembrar dessa saudade que nos faz enquanto igreja. Jesus morreu na cruz para nos proporcionar isso. Por que muitos de nós abandonamos a esta prática? Por que muitos de nós deixamos essa prática de lado, meu irmão? Será por que isso tem acontecido nos nossos dias? Quantas vezes nós tínhamos diante do Senhor a oportunidade de celebrarmos a Deus enquanto igreja, e por motivo talvez de uma viagem, de um cansaço, de algo que não fosse tão urgente assim, nós deixamos de congregar? Por que será, meu irmão, que muitas vezes nós chegamos até a igreja e não valorizamos aquele momento que tínhamos reunidos ali naquele lugar? Está vendo por que da saudade? Porque um dos motivos que Jesus morreu na cruz, e agora você tem a prova bíblica, aqui em Hebreus capítulo 10, versículos de número 19 e 20, Jesus morreu para te salvar, Jesus morreu para escrever o seu nome no livro da vida, amém? Mas Jesus morreu também para que você pudesse ser igreja, Jesus morreu também para que você pudesse celebrar a Ele de forma coletiva. Olha que maravilha, né? Glória a Deus por isso. Já voltamos lá no Instagram. Lá no Instagram, as filmagens, as transmissões são apenas de 1 hora, né? Aí quando dá 1 hora que a gente está transmitindo, tem que abrir outra. Amém? Já estamos lá de volta no Instagram, em nome de Jesus. Vamos ler agora o versículo de número 21. Tá vendo? Eu separei aqui versículo por versículo, porque eu quero te dar muita Bíblia. Amém? Quero te dar muita Bíblia nesses dias. Não quero só passar a régua. Acho que mais importante que dar tchauzinho para os irmãos é poder deixar a palavra de Deus ministrada aqui ao seu coração. Amém? Versículo de número 21. Temos, portanto, um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. O versículo 21 nos ensina que Jesus é o nosso sacerdote. Quando Jesus viveu sem pecados e pagou o preço na cruz do Calvário, no nosso lugar, meu irmão, Ele se tornou o nosso sumo sacerdote, o nosso supremo pastor. Quando eu estou na igreja, quando eu estou na minha adoração coletiva, quem cuida de mim não é o pastor local, é Jesus. E diga-se de passagem, Ele é um pastor muito melhor, né? Ele é um pastor muito melhor. Leia o Salmo 23, se você não sabe, e você vai perceber que Jesus é um pastor muito melhor do que aquele que prega lá na frente da sua igreja, não é verdade? Ele é o pastor verdadeiro. Ele é o pastor de João 10, que dá a sua vida em favor das ovelhas. Quando você está no culto coletivo, o pastor humano nada mais é do que uma mera ferramenta, exercida com muita responsabilidade, claro. O pastor que está ali na frente é uma mera ferramenta daquilo que Jesus quer cuidar de você.
É na igreja, é na igreja que Jesus sara as suas feridas. É na igreja que Jesus te fortalece. É na igreja que Jesus te renova. É na igreja que esse sumo pastor, ele cuida de você, ele te protege, ele te abençoa, ele fala ao seu coração. Deus pode falar com você no seu coração também através de uma pregação no YouTube, no Facebook, no Instagram, como nós estamos fazendo aqui. Mas absolutamente nada substitui o que Jesus faz na vida da igreja quando ela se reúne como igreja. Aleluia! Irmãos, é maravilhoso demais, é por isso que eu estou morrendo de saudade, é por isso que precisa arder no seu coração, para que esse coronavírus caia por terra e a gente possa voltar a celebrar o nosso Deus, porque nada, meu irmão, nada substitui a nossa adoração na igreja. Aqui na nossa cidade, em Lagoa da Prata, nós temos um monte de pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas que são chamadas de desigrejados. Esse movimento veio crescendo. Aqui na Lagoa da Prata é muito forte. Né? Eu não sei de outra cidade, eu morei em Bom Despacho, Pará de Minas, Belo Horizonte. Eu não sei de outra cidade como Lagoa da Prata que tem gente sem igreja, é impressionante. E hoje alguns vivem ou tentam de viver de pregações na internet. Deixa eu te falar uma coisa, não funciona. Não funciona mesmo. Se você não dobrar o seu joelho aí na sua casa durante esses dias e pedir misericórdia a Deus, se você não fizer um jejum, se você não comer a palavra de Deus nesses dias, você não vai conseguir sobreviver. É sério, meu irmão. Os desigrejados, eu dou a minha cara para bater se não for verdade. Os desigrejados estão bebendo, prostituindo, desviados dos caminhos do Senhor, pregam mentiras, vivem de ideologias humanas, a sua vida está um bagaço, está destruída, e eles falam apenas da boca para fora, porque quando colocam a cabeça no travesseiro, sabem que estão errados, mas professam mentiras na tentativa de enganar outras pessoas. Não seja um desigrejado. Siga o conselho do escritor aos Hebreus no capítulo 3, versículo 12. Cuide para que você não fique sem isso. É Jesus que é o nosso pastor, é Ele que exerce cuidado. Se você não está na igreja, Ele não cuida. Entenda, meu irmão. Você pode receber uma mensagem minha, uma ligação minha. Não substitui ao que o Senhor pode fazer na sua vida dentro da igreja. Passa coronavírus, passa crise, nós precisamos congregar, precisamos estar no templo para que Deus tire a nossa depressão. É por isso que você talvez esteja enfrentando problemas psicológicos, porque nos falta igreja, nos falta um lugar onde Deus cura e sara as nossas feridas. Passa para o próximo versículo. Senão 2 lives do Instagram não serão suficientes, né? Versículo de número 22 diz assim: desta forma, olha que maravilha, irmãos, acheguemo-nos a Deus com o coração sincero, com absoluta certeza de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de toda uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. O versículo 22, eu posso retirar dele aqui uma pergunta para nós nessa noite. Como me achego ao culto a Deus? Como que eu chego para cultuar ao Senhor? Eu vou cultuar ao Senhor de forma coletiva, é o que Hebreus 10 está me ensinando. O que eu vou fazer para que eu esteja na presença de Deus de forma coletiva? Está aqui, ó. Desta forma, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero. Eu não posso ir para a igreja com hipocrisia. Eu não posso ir para a igreja porque o meu marido, minha esposa, o meu cônjuge, né, melhor dizendo, vamos trocar a palavrinha, né? Meu cônjuge vai para a igreja. Eu posso ir para a igreja porque meu filho frequenta a igreja, vou agradar ele. Eu não posso ir à igreja por causa do pastor Tiago, porque ele é um cara bacana e a gente precisa estar lá com ele. Não é isso. Eu não posso ir para a igreja porque lá eu vou reencontrar amigos.
Eu não posso ir para a igreja só porque eu entendo conscientemente que este é um lugar de paz. Não, meu irmão. Eu preciso ir para a igreja com um coração sincero. O que quer dizer isso? A igreja existe para que Deus seja adorado. É por isso que você vai. A igreja existe para que Deus possa tratar no seu coração e tirar os carrapichos. É por isso que você vai, meu irmão. É por isso que você vai à igreja. Com um coração sincero de servir, de adorar ao Senhor. Muitas das vezes nós achamos ou pensamos que o culto é frio, que o culto está vazio, porque estamos lá com hipocrisia, não estamos lá com sinceridade de coração. Eu me achego à presença do Senhor para o culto coletivo com coração sincero e com absoluta certeza de fé. Eu chego na igreja para cultuar ao Senhor, eu cultuo a Deus de forma coletiva, tendo absoluta convicção de fé, tendo certeza daquilo que eu acredito, que Deus vai falar ao meu coração, que eu vou adorar um Deus que é fiel, que tem cuidado de mim em todos os momentos, que eu estar ali é certo, porque o meu Deus é digno de toda honra, é digno de toda glória, é digno de todo louvor, é digno de toda adoração. É por isso que eu estou na igreja, com absoluta convicção naquilo que eu creio. Quando eu estou na igreja, eu preciso exercitar aquilo que eu creio. O que eu canto precisa manifestar a minha fé. O que o pastor prega precisa manifestar a minha fé. Tudo o que acontece ali naquele lugar é para que a minha fé seja fortalecida, seja renovada todos os dias, sempre. Com esse negócio da gente ter que ficar em casa, né? Ontem eu assisti um filme, super recomendo para você, tem no Netflix, né? Tem em outros meios aí também, locadora, chama O Céu é de Verdade, né? Você já assistiu esse filme? Tem alguém aí que está nos assistindo que já assistiu O Céu é de Verdade? O filme é lindo, meu, e fala justamente sobre isso. Um pastor de uma igreja lá nos Estados Unidos, o filho dele tem um apêndice sulfurado, aí vai passar por uma cirurgia, o menino quase que morre, ou morre, não sei, e naquele momento que o menino morre, não morre, ele chega assim na porta do céu, e a história, o testemunho é verdadeiro, né? É baseado numa história real, não é ficção não. E aí ele chega na porta do céu e ele vê o céu, e ele vê Jesus, e ele reconhece algumas pessoas, e quando ele recupera daquela enfermidade e volta, né? E aí ele conversa com o pai dele que é pastor, o pai dele que é pastor, que tanto pregava sobre o céu, começou a não acreditar naquela experiência do filho, porque muitas vezes assim acontece com a gente. Nós falamos de céu, nós falamos que Deus cura, nós falamos no milagre, nós professamos que acreditamos, mas na hora do vamos ver, né? Na época que o negócio aperta, onde está a nossa fé? Quando eu chego na igreja, eu preciso chegar lá com absoluta convicção de fé, naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito, naquilo que Deus vai fazer, naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Versículo de número 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. O versículo 23 nos faz outra pergunta. Como procedo durante o culto? Eu já vi como que eu chego para esse culto, né? Agora, como que eu procedo durante esse culto? Eu procedo dessa forma, né? Versículo de número 23, né? Sem duvidar, mantendo a nossa fé inabalável, a nossa confiança na esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel. Irmãos, é assim que eu procedo durante o culto, tendo uma fé inabalável, confiando no meu Deus, sabendo que Ele fez a promessa e que Ele vai cumprir, né? Mantendo aí a minha confissão de esperança. Qual que é a minha confissão de esperança? A minha confissão de esperança é porque eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você fez isso no dia que você aceitou Jesus ou no dia em que você se batizou. Entende isso, meu irmão? Eu me achego diante de Deus, com coração sincero, com absoluta certeza de fé, com o coração aspergido, ou seja, o sangue de Jesus derramado,
tendo o meu corpo lavado pela água pura, que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo tem que me lavar para que eu chegue diante de Deus. E estando diante do Senhor, eu procedo sem duvidar, mantendo inabalável a minha confissão de esperança. Jesus me salvou e ponto final. Só isso basta. Ele te salvou. O diabo está te acusando dos pecados que você praticou. Aqui, meu irmão, seu pensamento tem que ser inabalável. O seu nome foi escrito no livro da vida e nada e nem ninguém tira ele de lá. Em nome de Jesus. Amém? Nada nem ninguém tira o seu nome de lá. Absoluta convicção. Quando eu estou na igreja, eu preciso entender que eu estou ali porque eu aceitei a Cristo. Porque o meu nome foi selecionado. O meu nome foi premeditado. O meu nome foi eleito por Deus. Eu sou especial demais, porque eu fui separado, santificado e justificado para aquele momento. Essa minha esperança, ela precisa ser inabalável, porquanto quem fez a promessa é fiel. Ô meu irmão, que maravilha! Olha a profundidade desse texto bíblico. Quem fez a promessa é fiel, quer dizer que ele vai cumprir. Ah, pastor, mas tem coronavírus e acho que já até morreu um em Lagoa da Prata hoje, o negócio está feio, pastor, como que nós vamos fazer? Existe uma promessa. Ei, existe uma promessa, ela vai te alcançar em nome de Jesus. Existe uma promessa e ela vai ser sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Pastor, mas o tempo está difícil. Ei, ele vem sobre as nuvens com poder e grande glória para buscar os seus, eu e você. Creia nisso, meu irmão. Descanse nisso. Tem promessa de Deus na sua vida? Elas vão se cumprir. Deus te chamou para o ministério e você ainda não é pastor? Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Deus falou que vai te dar filhos e você ainda não está nem grávida. Quem fez a promessa vai cumprir. Deus falou que vai fazer você alcançar aquele emprego, passar no concurso público. Quem fez a promessa vai cumprir. Você orou a Deus e Deus falou que vai te dar uma varoa abençoada, um varão de Deus para casar. Ei, quem te fez a promessa é fiel para cumprir. Deus falou para você que vai trazer seus filhos para a presença dele, que vai mudar a história da sua família. Meu irmão, quem fez a promessa é fiel para cumprir. Creia nisso. O texto de Hebreus está dizendo. Quando eu me reúno de forma coletiva, quando eu sou igreja de Deus, eu posso entender e compreender que aquele que fez a promessa é sempre fiel em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações do amor fraternal e as boas obras. Olha que fala. O versículo 24 me ensina para que serve o culto coletivo. Sabe para que serve o culto coletivo? Sabe para que serve a igreja? Sabe para que serve a adoração a Deus quando nós estamos juntos, irmãos? Ela serve para isso aqui, ó, para que nós venhamos nos considerar uns aos outros. Não é? Para a gente se encontrar também. Tem aqueles primeiros princípios que eu já mencionei até aqui, não é? Mas a igreja existe para que os salvos, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, se encontrem. Para que você chegue lá e, meu irmão, como que está a sua vida? Meu irmão, eu estou na luta, eu estou na guerra. Não, eu vou orar por você e nós vamos vencer isso juntos, né? É para isso que a gente serve. Como que tá? Como que você está, meu irmão? Opa, irmão, estou precisando de uma ajuda. Me ajuda. E você vai lá e exerce a sua caridade. Algumas versões, a João Ferreira de Almeida até traz a palavra caridade. Aí você exerce a sua caridade, você pratica
diante de Deus, né? Aquilo que ajuda as outras pessoas, aquilo que abençoa as demais pessoas, porque o culto ele serve também para isso. Do que adianta esse papinho de ser igreja na minha casa e não comungar, não compartilhar as minhas aflições, as minhas necessidades com ninguém? Do que adianta ser igreja e não ajudar ninguém, e não admoestar ninguém no sentido de exortar, de ensinar a palavra de Deus? O versículo 24 me ensina para que isso existe. Quando nós vamos lá, nós estamos errados. Quando termina o culto, a gente sai todo mundo correndo. A gente está errado quando a gente não conhece a pessoa que está do nosso lado. A gente está errado quando a gente não cumprimenta as pessoas na igreja, porque é para isso que existe igreja, de acordo com o versículo de número 24. Aí agora o versículo de número 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Olha para você ver, meu irmão, que fator interessantíssimo nós temos aqui. O ápice da nossa leitura bíblica, o nosso principal texto. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja. Agora eu vou completar a frase. Nem que seja online como nós estamos aqui. Com diversos irmãos da área. Temos irmãos de outras igrejas também nos assistindo. Mas nem que seja dessa forma, nós não podemos deixar de nos reunir como igreja do Senhor. O assunto é sério. O autor do livro aos Hebreus disse aqui que este foi o costume de alguns irmãos. Alguns irmãos deixaram de se reunir como igreja com aquele papinho de que igreja, pastor, não precisava mais e a gente vai reunir em casa e vai assistir culto online. A ordem do apóstolo aqui que escreveu a carta aos Hebreus é: não deixemos de nos reunir como igreja, como tem sido o costume de alguns. Deus te chamou para ser igreja. Deus não te chamou para ser sozinho na sua casa. O que você ganha com isso? Tudo que nós pregamos até aqui, poder, glória, unção, manifestação de Deus, ouvir a sua oração, adoração coletiva, a presença do Espírito Santo, Deus fala na terra através da vida da igreja, meu irmão. Não deixe de ser igreja, porque quando nós deixamos de ser igreja, nós desviamos. Quando nós deixamos de ser igreja, nós enfraquecemos. Quando nós deixamos de ser igreja, nós deixamos de agradar o coração de Deus. Nós deixamos de praticar aquilo que Jesus instituiu para que nós praticássemos. Não deixeis de reunir como igreja de Deus. Aí, segundo o procedimento de alguns, pelo contrário, ou seja, se reúna como igreja, motivemo-nos uns aos outros. Quando nós nos reunimos de forma coletiva, isso é também para nos motivar. Ei você, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes o diabo se levantou na boca de um irmão da igreja para falar com você assim: vamos sair da igreja? Você está vindo aqui para quê? Ei, o que você está fazendo aqui? Esse pastor não está com nada. Esse louvor é ruim. Ficar em casa é melhor. Você viu a irmã fulano de tal? Ela falou isso assim, assim de você, tentando tirar você da comunhão chamada igreja. Igreja não é para isso. Igreja é para a gente olhar um para o outro e falar assim: vamos continuar firme, vamos manter viva a nossa esperança, vamos celebrar o nosso Deus, vamos cultuar a Jesus porque Ele é digno. Essa tribulação vai passar. Ei, meu irmão, Deus tem cura para você, Deus tem libertação para a sua vida, Deus tem salvação. O Senhor quer escrever seu nome no livro da vida, Deus quer fazer algo na sua família. Igreja para que nós venhamos nos motivar, não desanimar. Igreja para que a gente venha um ao outro pôr para cima, não julgar para baixo. Igreja é o lugar onde nós olhamos para Cristo e mantemos viva a nossa esperança de que Ele pode, Ele vai fazer. Não o lugar onde a gente desanima outras pessoas. As convicções que me levam até a igreja, elas precisam ser convicções de otimismo,
de ajuda, de motivação, não de destruição, não de derrubamento, não de constrangimento, mas de lugar onde nós servimos ao Senhor e motivamos uns aos outros. É de falar assim: ô meu irmão, não estou conseguindo orar não, ei, vamos para o culto de oração, vem orar junto comigo, vamos dobrar o nosso joelho, eu tenho muitas dúvidas na palavra de Deus, ou vamos frequentar a escola dominical, mas não vai quase ninguém na escola dominical, não, mas eu e você vamos estar lá, e o pastor vai separar um estudo, e a gente vai aprender, vamos para o culto de estudo bíblico, né? Igreja é isso, igreja é assim: não fui na igreja não, porque eu estou desanimado. Não é lá que Deus vai te animar, a sua injeção de ânimo está lá. Quando eu me reúno de forma coletiva, eu preciso fazer isso para que haja motivação, não desânimo. Se você que está me assistindo, desanima pessoas relacionadas à igreja, ore para que o Espírito Santo te converta. É sério. O diabo está falando na sua boca. Nós, na verdade, precisamos nos motivar e não desmotivar. É um conselho, talvez de Apolo, que é o provável escritor de Hebreus, é um conselho dele para nós, no versículo de número 25. Motivemo-nos uns aos outros. Olha como que ele vai encerrar. Tanto mais quando, ou seja, agora, em que vedes que o dia do Senhor está próximo. O escritor aqui, meu irmão, fez algo interessantíssimo. Como havia um esfriamento de fé, e desde aquela época a igreja já aguarda de forma ansiosa pela vinda do Senhor para buscá-lo. O escritor do livro fala assim: olha, não deixe de reunir, motive uns aos outros, principalmente agora que vocês estão vendo que a vinda do Senhor é próxima. Deixa eu te falar uma coisa. Mais do que nunca nós precisamos da igreja agora. Eu já disse aqui em várias vezes, o cenário está todo montado para que a 7ª trombeta ecoe no céu. O cenário está todo montado para que surja um anticristo sobre a terra. Jesus está às portas. O Senhor está chegando. Mais do que nunca nós precisamos ser igreja. Ser igreja com as características que eu preguei aqui. Não sei se foi quinta-feira ou se foi domingo. Coronavírus, acho que pegou eu aqui, embaralhou as datas na minha cabeça. Eu não lembro se foi quinta ou se foi domingo mais, né? Nós precisamos mais do que nunca ser igreja, porque o Senhor está perto. Ei, meu irmão, você que está fora da igreja, volta para a igreja, porque o Senhor está perto. Ei, você que vai na igreja uma vez no mês, só na ceia do Senhor. Ei, você que vai na igreja só de 15 em 15, 21 dias. Se lembre que em Apocalipse Jesus volta para buscar a igreja. Volta a ser igreja. E igreja é igual está em Atos 2, do 42 ao 47. É unânimes no templo todos os dias. Tem culto. Se você é igreja, você tem que estar lá. É assim que nós somos igreja, meu irmão. Volte a ser igreja. Pelo amor de Deus. Jesus está perto. Desenterre o seu talento. Você que toca, volte a tocar na igreja. Pelo amor de Deus, o Senhor está perto. Volte a ser igreja. Preste atenção nesse anúncio de Deus profético sobre a sua vida. Não enterre o seu talento. Volte a pregar na igreja, você que pregava. Volte a dar aulinhas de crianças na igreja, você que dava aulinhas para crianças na igreja. Volta a ser diácono. Pelo amor de Deus, volta a ser obreiro. Volta a ser cooperador. Volta a ajudar a limpeza da igreja. Mas por favor, meu irmão, volte a ser igreja, porque o Senhor está perto. E sem ser igreja nós não chegaremos ao céu. Nós não alcançaremos a glória. Mais do que nunca, em 2020, em abril de 2020, nós estamos necessitados de ser a igreja do Senhor para esse tempo. Volte, meu irmão. Entenda a profundidade de estar reunido de forma coletiva. Eu fico aqui fazendo transmissões ao vivo para você, como se tudo estivesse bem, mas deixa eu te falar uma coisa, baseado nesta mensagem. Não está nada bem, porque nós estamos sem igreja nesse momento. Nós estamos desigrejados e temos que cuidar muito da nossa fé.
Talvez a gente resistiu até aqui, mas se não cuidarmos da nossa fé, não resistiremos. Ei, meu irmão, mais do que nunca, ore pela igreja. Ore para que a igreja reabra. Ore para que nós estejamos na igreja. Sabe por quê, meu irmão? Não está tudo bem. As coisas não estão bem, porque estamos deixando de ser igreja. Estamos deixando de nos reunir. Essa transmissão não preenche o seu coração. Essa oração virtual, ela não te fortalece. Nós precisamos estar lá. Eu preciso te ungir com óleo nas quintas-feiras. Eu preciso colocar a mão na sua cabeça. Eu preciso ordenar que todo mal saia. Eu preciso invocar a bênção de Deus sobre você através da imposição de mãos. Eu preciso te sentir. Eu preciso apertar a sua mão para ter certeza e convicção de que nós estamos unidos em Cristo. Eu preciso orar com você de mão dada para que nós venhamos manifestar as nossas ações eclesiásticas. Ore para que isso volte, porque não está bem. Tudo que eu preguei aqui até agora, nós não estamos praticando porque estamos em casa. Preste atenção, meu irmão. Nós precisamos ser igreja mais do que nunca. Em nome de Jesus, em tempos de crise, lembremos-nos daquele que é fiel para cumprir a profecia. Deus quer que sejamos igreja. Amém? E há uma profecia sobre a vida da igreja. E essa profecia vai se cumprir. E Deus vai te alcançar. E aí, meu irmão, como igreja do Senhor, Deus vai mandar as bênçãos dele sobre a sua vida. Deus vai mandar as bênçãos dele sobre a sua casa. Faz sinal assim, pelo menos com uma mão, né? Você está segurando o celular com a outra, de que está recebendo. Eu profetizo para você que é a igreja do Senhor. Deus vai abrir essa porta de emprego. Deus vai mover essa causa na justiça. Deus vai fazer essa aposentadoria do INSS sair. Deus vai fazer você passar naquele concurso público. Amém? Deus vai te curar dessa enfermidade. O Senhor vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida, porque você é a igreja do Senhor, porque você não está desviado, porque o pecado não é atrativo para você. E como igreja do Senhor, recebendo esta palavra, meu irmão, eu profetizo que a bênção de Deus está ordenada sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Se estivesse na igreja, eu ia falar para você aplaudir. Como a gente não está na igreja, dá um joinha aí, clica nesse joinha azul, faz os joinhas subir aí. É como se você estivesse batendo palma aqui junto comigo. É como se você estivesse falando aleluia, pastor, glória a Deus, eu concordo. Em nome de Jesus, meu irmão, vamos acreditar nessa promessa, que Deus vai fazer grandes coisas em nossas vidas, porque somos igreja do Senhor nessa noite. Você é igreja do Senhor nessa noite. O irmão Júlio, o irmão André, as pessoas estão subindo o joinha ali, irmã Joaquina, o Juliana, a Vanessa, não dá para ver todo mundo porque vai mudando. Deus é igreja na sua vida e Ele vai fazer a diferença sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, amém? Sobre aquilo que você vende, sobre aquilo que você trabalha, em nome de Jesus, meu irmão, porque o nosso Deus é fiel, Ele é santo, Ele é justo, Ele é único, e Ele não nos abandonou e nem vai nos abandonar nesse momento difícil. Irmã Juliana, irmã Genivaldo, Ele não vai nos abandonar nesse momento difícil. Em breve Ele vai fazer com que nós sejamos igreja novamente, e a gente vai estar junto celebrando, cultuando, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, amém. Levante sua mão ao Senhor, né? Alguém colocou ali um rapazinho gordinho batendo palmo igual eu, né? Ó. Irmãos, levante sua mão ao Senhor, né? Mesmo online, como estamos impedidos aí de estarmos na igreja, eu quero te abençoar, crendo por fé que Deus vai fazer com que essa bênção que nós lemos aqui alcance você aí na sua casa, em nome de Jesus, amém? Levante suas mãos ao Senhor. Deus, eu quero abençoar a vida da tua igreja mais uma vez na tua presença. Que toda sorte de bênçãos alcance a vida dos teus servos, ó Pai, nessa noite, aonde eles estiverem. Eles são igreja do Senhor, impedidos
de estarem no templo, mas continuam sendo igreja do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, derrame as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de cada um na Tua presença, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Meu irmão, não fique até o final dessa transmissão, eu vou dar aqui a bênção apostólica, mas ainda tem alguns avisos para você, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e sobre ti levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Que Deus, meu irmão, mais do que nunca, te abençoe durante esta semana, que seja ao contrário do que a mídia prega, que seja uma semana de melhoras, que seja uma semana de portas abertas sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Se você quer continuar acompanhando as nossas transmissões, até que esse vendaval passe, nós estamos realizando transmissões em dias de culto, às segundas, 7h30 da noite, terça, quinta e domingo às 19 horas. Amém? Então amanhã a gente vai estar orando juntos, como fizemos semana passada, até que tudo isso aí, volte ao normal, em nome de Jesus, e tomara que seja breve. Amém? Tomara que seja breve. Então amanhã a gente vai estar orando junto, e terça-feira a gente tem estudo bíblico, ainda online, até que o Senhor queira que estejamos assim, estaremos assim, em nome de Jesus. Amém? Outra informação importante é o seguinte: algumas coisas relacionadas à igreja continuam. Por exemplo, nós pagamos um aluguel, e eu não sei como vai ficar esse aluguel, eu ainda não sei te falar como vai ficar esse aluguel. Talvez a pessoa que eu pague ela o aluguel, ela está esperando receber esse dinheiro. Ah, pastor, ela está fechado, mas igual você está esperando receber do seu patrão, mesmo de quarentena, você que trabalha para alguém está esperando receber o nosso aluguel. Então eu não sei ainda se a gente vai pagar mais barato, se a gente vai pular um mês, se a gente vai ter que pagar integral. Então a igreja continua ainda com essa dificuldade. E é claro, meu irmão, que diante da crise, deixa eu te dar uma orientação financeira. Se você está trabalhando, está recebendo, mesmo que seja pouco, sua fidelidade a Deus precisa permanecer. Amém? Não, pastor, eu não estou trabalhando e não estou recebendo. Quem não está recebendo não tem obrigações com dízimos e ofertas, porque você não está ganhando. Mas aquele que Deus está honrando, seja fiel ao Senhor. E você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, através de transferência bancária. A igreja possui uma conta corrente no Banco Sicoob, Cooperativa 3136, Agência 3136. A conta é 90953, dígito 0. 90953, dígito 0. Você pode fazer isso por transferência eletrônica ou depósito bancário. Ou alguns irmãos têm trago aqui na minha casa. Ou você pode fazer também, como algumas pessoas já fizeram, me ligar para a gente poder estar buscando isso com você. Porque a igreja continua com essa necessidade financeira. Amém? Esteja orando por isso, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Outro fator importante é, esteja orando para que isso passe rápido, para que nós venhamos superar esse momento difícil e assim como pregamos aqui nessa noite, possamos estar lá na igreja, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vários irmãos nos acompanharam aqui, ó. Eu vou ler os do Facebook primeiro. O irmão Júlio deixou um amém. O irmão André deixou um glória a Deus, André e Amanda. O André deixou um joinha aqui. O irmão Marcos Vinícius, que é enfermeiro, deixou um amém. A irmã Maria da Conceição. O Genivaldo, o Renato, esposo da Juliana. O Rian Silva. A Ruth, do Juninho. O Genivaldo deixou um amém. O André, o Marcos Vinícius de Oliveira. A Cássia Soares. O Douglas, meu colega de trabalho. A irmã Maria da Luz deixou um amém também. Ruth, Genivaldo, Maria da Conceição Silva, André Luiz, Juninho Renato. Que bom, irmãos, teus irmãos aqui com a gente acompanhando. Ser fiel à sua igreja, viu, meu irmão? Seja fiel à sua igreja. Eu sei que tem lives melhores do que as nossas. Talvez tem pastores melhores do que eu pregando, mas continue fiel à sua igreja. Amém? Irmã Ruth, irmão Juninho, Maria da Conceição, a Edilaine Natália, o irmão Cristiano, o Júlio mais a Lázara, a Joaquina, Luana,
a irmã Isamin, o José Maria, tio da Edileia lá de Bom Despacho, a irmã Aline, que saudade, irmã Aline e Lima, né? Espero que o irmão Lima esteja assistindo aí também. Deixa eu ver quem mais aqui. O Douglas, o Cristiano Aparecido, o Juliano, a mesmo Juliano, a irmã Vanessa, a Sandra Caetano, né? O Jonathan, mais o Jonas, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. O Hélio, a irmã Lucimar, o Juninho da Ruth, né? Acho que eu já falei, o irmão Silvio Celso, Deus abençoe, irmão Silvio, a irmã Vanessa, a irmã Dorinha, né, também, a irmã Isamin, quem mais? Acho que eu não esqueci de ninguém, irmãos. A Cidinha mais o Milton, esses são os irmãos que aparecem. Talvez a pastora não citou meu nome, é porque não apareceu aqui pra gente, tá? Não é culpa minha não, a culpa é do Facebook. A irmã Flávia de Barriga, Gabriele tá me lembrando aqui, né? Pelo Instagram, vários irmãos nos acompanharam, a irmã Dorinha, a Lacinhos da Kelly, a Maria da Luz, o Sérgio, foi meu gerente na Alto Cecília, a Marlúcia, o Álvaro, a irmã Sandra, a Priscila, o Edson, várias pessoas nos acompanharam aqui também pelo Instagram. Meu irmão, que Deus te abençoe rica e poderosamente, né? Continue acompanhando nossas transmissões. Quero lembrar os irmãos que a igreja possui um canal no YouTube, que seria a melhor ferramenta para a gente poder estar fazendo essas transmissões, porque pelo YouTube você poderia assistir na Smart TV, né, da sua casa, você liga lá a televisão no YouTube e prestaria de repente mais atenção. Só que para fazer transmissões ao vivo a gente precisa de 1000 inscrições e a gente está muito longe de conseguir isso, mas eu acredito pela fé. Então nos ajude pedindo seus amigos, seus parentes, para se inscreverem lá no canal da igreja, para a gente poder fazer essas transmissões aí pelo YouTube, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente os irmãos, dia após dia, e até a próxima transmissão. Tomara que não tenha transmissão, tomara que seja lá na igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tem os irmãos do primeiro vídeo, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Vários irmãos nos acompanharam no primeiro vídeo do Instagram. A Juliana Marques, o Edson, a Alcione, a Ziza, o Júlio mais a Lázara, né? A Daniele, a Jaque, a Aline Castro, Edmar Santos, o Clodô, a Camila, o Rodrigo, Cristiane Lourenço Oliveira, o Gonçalo Luiz, a Claudilene, a Elaine e o Cláudio Alves, né? Foram irmãos que nos acompanharam aí no primeiro vídeo. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, grande e poderosamente, que o Senhor seja fiel sobre a vida de cada um. Hoje foi um dia de jejum e oração, fizemos um relógio na igreja, né? Oramos durante 12 horas, jejuamos durante 12 horas, continuemos a fazer isso para que Deus de fato sare a nossa nação em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.